Meu nome é Rafael, tenho 48 anos, e na noite de 23 de dezembro de 2023, às 8h30 da noite, enquanto o cheiro de rabanada ainda perfumava a cozinha da nossa casa em Curitiba, minha esposa encostou a mão no meu ombro e disse com aquela voz baixa que ela usa quando quer parecer gentil: Rafa, acho melhor você não ir amanhã no jantar da minha irmã. Sabe como é? A Amanda tá namorando aquele rapaz da família tradicional, e você aparecendo lá pode meio que manchar a imagem dela. Eu estava secando a última panela. Lembro que o pano de prato estava úmido demais e minhas mãos escorregavam no cabo de inox. A luz amarela da cozinha fazia sombra no rosto dela. Olhei para ela, para aquele rosto que eu conhecia havia 12 anos, e não consegui encontrar ironia, não consegui encontrar dúvida. Ela estava falando sério. Minha presença, eu que paguei a formatura da Amanda, que levei ela no cursinho durante 2 anos, que sentei na plateia quando ela recebeu o diploma, que reformei o quarto dela 3 vezes conforme ela crescia, mancharia a imagem dela. Não respondi. Apenas acenei com a cabeça. Guardei a panela no armário. Desliguei a luz da cozinha e fui pro quarto. Passei o Natal de 2023 sozinho, comendo lasanha congelada que esquentei no micro-ondas, assistindo reprises de filme antigo na TV, enquanto a casa ecoava um silêncio tão pesado que eu conseguia ouvir o zumbido da geladeira na cozinha e o relógio da sala marcando cada segundo de humilhação. Se você já sentiu que não importa o quanto você dá, nunca é o suficiente, se já foi tratado como peça descartável na própria família, deixe aqui seu comentário dizendo de qual cidade você está assistindo. E se inscreve no canal, porque essa história ainda não terminou, e o que vem a seguir, ninguém esperava. Ninguém imagina o barulho que o silêncio pode fazer quando a pessoa certa resolve parar de falar. Conheci a Juliana em março de 2011, num churrasco de amigos em comum no bairro Água Verde. Era um sábado de outono, céu limpo, aquele friozinho gostoso de Curitiba que pede cerveja e carne. Ela tinha acabado de se separar havia 6 meses, criava a Amanda sozinha, trabalhava como coordenadora pedagógica numa escola particular da região e tinha aquele jeito firme de quem não pede ajuda, mas aceita quando oferecem. Eu era técnico em refrigeração, tinha meu próprio negócio pequeno desde 2008, nada sofisticado, mas pagava as contas e me dava liberdade de escolher meus horários. A Amanda tinha 7 anos quando nos conhecemos. Menina esperta, cabelo castanho sempre preso em rabo de cavalo, olhos atentos, já sabia ler sozinha e vivia com um caderno de desenho embaixo do braço. Eu nunca quis ser pai postiço, nunca forcei barra, nunca tentei substituir o pai biológico que tinha abandonado as duas quando a Amanda tinha 3 anos. Mas com o tempo, naturalmente, sem pressão, fui entrando na vida delas. No começo era coisa simples. Consertava coisas na casa da Juliana. Uma torneira que pingava, um ventilador que fazia barulho, o chuveiro que vivia queimando. Ela oferecia almoço em troca. A gente conversava enquanto eu trabalhava. Ela me contava dos desafios da escola, dos pais de alunos impossíveis, das reuniões intermináveis. Eu contava das chamadas inusitadas, do cliente que ligava 3 da manhã porque o ar-condicionado pifou e ele não conseguia dormir no calor, da vez que subi no telhado de um prédio no centro e quase levei choque. A Amanda ficava desenhando na mesa da cozinha. De vez em quando levantava os olhos e olhava pra gente, curiosa, medindo, tentando entender quem era aquele homem na casa dela. A primeira vez que a Amanda falou diretamente comigo foi num domingo de abril, 3 semanas depois que eu conheci a Juliana. Eu tinha levado umas ferramentas para consertar o portão da garagem que não fechava direito. Tava agachado, ajustando a dobradiça, quando senti uma presença do lado. Olhei. Era a Amanda. Ela tinha o caderno de desenho na mão. O que você tá fazendo? Ela perguntou. Tô consertando o portão da sua mãe. Eu disse. Por quê? Porque tá quebrado. Mas por que você conserta? Eu parei. Olhei para ela. Porque sua mãe precisa de ajuda. E eu gosto de ajudar. Ela ficou me olhando, processando. Depois acenou e voltou para dentro de casa. Mais tarde, a Juliana me contou que a Amanda tinha perguntado se eu ia ser o novo namorado dela. Juliana tinha respondido que não sabia, que a gente era só amigo. Amanda tinha dito, ele parece legal, mas não deixa ele ir embora que nem o papai foi. Isso me partiu. Uma criança de 7 anos já condicionada ao abandono, já esperando que todo homem que aparecesse na vida dela fosse embora eventualmente. Naquele momento eu decidi que, se eu ficasse na vida delas, ia ficar de verdade. Não ia ser o cara que conserta e desaparece.
Ia ser o cara que fica. E eu fiquei. A Juliana e eu começamos a namorar oficialmente em junho de 2011. Nada apressado. A gente saía quando a Amanda estava com a avó. Cinema, jantar, caminhada no parque. Conversávamos sobre tudo. Planos, medos, expectativas. Ela tinha medo de se relacionar de novo, de se decepcionar, de colocar a filha em situação de sofrimento. Eu tinha medo de não ser suficiente, de não saber lidar com criança, de estragar tudo. Mas a gente foi devagar, respeitando o tempo um do outro, respeitando principalmente o tempo da Amanda. A Amanda começou a me aceitar aos poucos. Primeiro deixou eu sentar do lado dela enquanto assistia desenho. Depois deixou eu ler história para ela antes de dormir quando eu estava lá. Depois começou a me pedir ajuda com o dever de casa. Um dia, num sábado de manhã em agosto, eu tinha levado elas no Parque Barigui. A Amanda estava brincando no parquinho. Caiu. Ralou o joelho. Chorou. A Juliana foi correndo, mas a Amanda olhou para mim, esticou os bracinhos. Para mim, eu peguei ela no colo, limpei o machucado, botei curativo que eu sempre carregava na mochila por precaução. Ela parou de chorar. Encostou a cabeça no meu ombro. Obrigada, tio Rafa. Tio Rafa. Meu coração quase explodiu. Nos meses seguintes, nossa rotina foi se consolidando. Eu passava 4, 5 dias por semana na casa delas. Dormia lá nos finais de semana. Ajudava com tudo. Levava a Amanda na escola quando a Juliana tinha reunião cedo. Buscava ela no balé às quartas. Fazia mercado com a Juliana aos sábados, enquanto a Amanda ficava na aula de inglês. A casa delas tinha uns 15 anos de construção, bem conservada, mas várias coisas precisavam de manutenção. Eu comecei a fazer, sem cobrar nada, porque queria ajudar. Troquei as torneiras todas. Pintei o quarto da Amanda de lilás, a cor favorita dela na época. Instalei um chuveiro elétrico novo no banheiro. Arrumei o telhado que pingava quando chovia forte. A Juliana oferecia pagar. Eu nunca aceitava. A gente é família, eu dizia. E eu realmente sentia isso. Em dezembro de 2012, a Juliana me pediu em casamento. Isso mesmo, ela que pediu. A gente estava em casa, se assistindo o filme depois que a Amanda dormiu. Do nada, ela pausou o filme, olhou para mim e disse: Rafa, casa comigo. Eu ri. Achei que era brincadeira. Ela não riu. Tô falando sério. Eu te amo. A Amanda te ama. Você já é parte da gente. Vamos oficializar isso. Eu fiquei sem palavras. Ela continuou. Eu sei que talvez você quisesse ser você a pedir, mas eu não posso esperar. Eu preciso que você saiba que eu tenho certeza. Você é o homem que eu quero do meu lado. Você é o homem que eu quero que seja exemplo para minha filha. Eu chorei. Homem de 40 anos, chorando na sala. E disse sim. Casamos em março de 2013. Cerimônia no civil de manhã. Só família próxima e amigos íntimos. Festa à noite numa churrascaria que a gente alugou. 40 convidados. Música ao vivo. Comida boa. A Amanda foi da minha. A Juliana tinha mandado fazer um vestido sob medida para ela. Branco com detalhes em lilás, uma faixa de cetim na cintura. A Amanda estava radiante. Pulava para todo lado mostrando o vestido para todo mundo. Na hora das fotos oficiais, antes da cerimônia, a Amanda se posicionou entre eu e a Juliana. Segurou minha mão. Segurou a mão da mãe. Olhou para cima e perguntou: Agora você é meu pai de verdade? Eu agachei na frente dela. Olhei nos olhos. Eu sou o que você quiser que eu seja. Ela pensou por alguns segundos. Eu quero que você seja meu pai. Então eu sou seu pai, eu disse. Ela sorriu, me abraçou. E naquele momento, eu tive certeza de que tinha tomado a decisão certa. Os primeiros anos foram bons. Realmente bons. Não era perfeito, porque vida de ninguém é, mas era bom. A gente tinha rotina. Acordava cedo. Eu preparava café enquanto a Juliana arrumava a Amanda para a escola. Levava as duas, voltava, começava meu dia de trabalho. Eu atendia uns 4, 5 clientes por dia. Instalação, manutenção, conserto. Voltava para casa no final da tarde. Ajudava a Amanda com lição. Jantava com elas. Assistíamos TV juntos. Aos finais de semana a gente fazia programas em família. Parque, cinema, shopping, churrasco na casa de amigos. A Amanda crescia, ficava mocinha. Começou a se interessar por música, por moda, por redes sociais. Normal. Adolescência. Quando a Amanda entrou no ensino médio, em 2016, a Juliana quis colocar ela num colégio particular melhor, mais forte, que preparasse bem para o vestibular. O Colégio Positivo, um dos melhores de Curitiba. A mensalidade era cara,
R$ 850 na época. O salário da Juliana como coordenadora era R$ 2.800. Sobrava pouco depois de pagar as contas da casa. Eu ganhava em média R$ 4.500 por mês. Variava conforme a demanda. Sentei com a Juliana e disse: eu pago a escola da Amanda. Sem problema. Ela hesitou. Rafa, é muita grana. Você não tem obrigação. Eu sei que não tenho obrigação, mas eu quero. Ela é minha filha. E passei a pagar. Todo mês. Nunca atrasei. Nunca reclamei. A Amanda se adaptou bem no colégio novo. Fez amizades. Entrou pro Grêmio Estudantil. Começou a fazer teatro, atividade extracurricular. Mais R$ 200 por mês. Eu paguei. Ela quis fazer inglês avançado num curso particular, porque o inglês da escola não era suficiente. R$ 350 por mês. Eu paguei. A Juliana sempre agradecia. Obrigada, amor. Você é incrível. Mas era um agradecimento rápido, automático, como quem agradece o entregador que deixou a encomenda. Nunca era uma conversa. Nunca era senta aqui, vamos falar sobre o quanto você faz por nós. Era só obrigada. E a vida continuava. Em 2017, eu decidi reformar a casa. Não porque estava caindo aos pedaços, mas porque eu queria deixar melhor. Queria que fosse nossa casa de verdade, não a casa da Juliana onde eu morava. Conversei com ela. Ela adorou a ideia. Fizemos planos juntos. Reformar a cozinha, trocar o piso da sala, pintar a casa inteira, refazer a instalação elétrica que era antiga e perigosa, trocar as janelas de ferro por janelas de alumínio com vidro duplo para isolar o som da rua. Fiz orçamento. Ia sair uns R$ 45 mil. Eu tinha 30 mil guardado. Peguei um empréstimo de 15 mil. Comecei a obra em abril de 2017. Eu mesmo fiz boa parte do trabalho. Contratei pedreiro só para o que eu não sabia fazer. Mas pintura, elétrica, instalação de janela, acabamento, tudo eu fiz. Trabalhava nos clientes de dia, trabalhava na reforma à noite e nos finais de semana. A Juliana e a Amanda ficaram uns 2 meses na casa da mãe da Juliana, enquanto a obra estava no auge. Terminei em julho. Ficou linda. Parede branca, piso porcelanato, cozinha planejada, janelas novas que não deixavam entrar barulho nenhum, instalação elétrica segura, chuveiro de alta pressão nos 2 banheiros. Gastei 48 mil no final. 3 mil a mais do que o previsto, mas valeu cada centavo. Quando a Juliana e a Amanda voltaram e viram a casa pronta, elas ficaram maravilhadas. A Amanda correu pelos cômodos, gritando de felicidade. A Juliana me abraçou, chorando. Você é incrível. Eu não acredito que você fez isso tudo. Naquele momento, eu me senti realizado. Eu tinha dado para minha família uma casa de verdade. Um lar. Mas nos meses seguintes, algo começou a mudar. Sutil. Imperceptível no começo. A Juliana começou a fazer planos sem me consultar. Comprou uma TV nova de 55 polegadas sem me avisar. Chegou em casa com os entregadores e disse: olha que maravilha, achei numa promoção. R$ 4.500. Ela tinha parcelado no cartão dela. Não era o dinheiro em si que me incomodou. Era o fato de ela não ter conversado comigo antes. A gente era casado. Decisões grandes deveriam ser tomadas juntas. Mas ela não viu problema. Rafa, relaxa. A TV antiga estava uma porcaria. Essa aqui é muito melhor. E foi só isso. Outras situações começaram a acontecer. Ela marcava viagem para visitar a família em Florianópolis e me avisava na véspera. Ah, amor, esqueci de te contar. Eu e a Amanda vamos passar o final de semana lá com a minha irmã. Eu perguntava se eu podia ir junto. Ela fazia uma careta. Ah, vai ser muito chato. Coisa de família mesmo. Você ia ficar entediado. Fica aí, descansa. E iam. Sem mim. Voltavam no domingo à noite. Contavam tudo o que fizeram. Riam das histórias, das piadas internas. E eu ficava só ouvindo. Participando passivamente de uma vida que era minha, mas onde eu não estava presente. A Amanda também começou a mudar. Quando ela entrou na faculdade, em 2020, passou para publicidade na Federal do Paraná. Eu fiquei extremamente orgulhoso. Ela tinha estudado, se dedicado, conseguiu. No dia do resultado, eu comprei um bolo. Fiz uma festinha surpresa em casa. Chamei a mãe da Juliana, alguns amigos próximos. A Amanda ficou feliz, mas era uma felicidade contida, educada. Ela agradeceu, cortou o bolo, tirou fotos, mas não me abraçou. Não olhou para mim e disse: obrigada por tudo, pai. Por ter pago meus estudos, por ter me apoiado.
Nada. E eu não cobrei. Porque eu não fazia as coisas esperando reconhecimento. Eu fazia porque amava. Mas amar não deveria significar ser invisível. E era isso que eu estava me tornando. Invisível. A Amanda parou de conversar comigo. Entrava em casa, ia direto pro quarto, colocava fone de ouvido, ficava no celular. Se eu perguntava como tinha sido o dia, ela respondia monossilábica. Bom, normal, nada demais. Sem olhar para mim, sem desligar o celular, sem demonstrar o mínimo interesse em compartilhar a vida dela comigo. A Juliana dizia que era normal, que jovem era assim, que eu não devia levar pro lado pessoal. Mas como não levar pro lado pessoal quando a pessoa que você criou desde os 7 anos te trata como estranho? Teve um episódio, em setembro de 2020, que me marcou. A Amanda tinha 17 anos, fazia aniversário dia 25. Eu planejei uma festa surpresa. Aluguei um salão pequeno, chamei as amigas dela, decorei, encomendei bolo, salgadinhos, refrigerante. Gastei uns R$2.000. A Juliana ajudou a trazer a Amanda pro local sem ela desconfiar. Quando ela entrou e viu tudo, gritou, pulou, abraçou as amigas. Ficou feliz. Eu fiquei observando de longe, satisfeito. Mas durante toda a festa, ela não veio falar comigo, nem uma vez. Ficou com as amigas, tirando fotos, dançando, rindo. Eu fiquei na minha mesa, comendo um salgadinho, tomando refrigerante. Um fantasma na festa que eu mesmo organizei. No final, quando todo mundo foi embora, a Amanda veio até mim. Eu achei que ela ia agradecer. Ela disse, Rafa, você pode ajudar a carregar as coisas pro carro? Eu carreguei. No caminho de volta para casa, no carro, a Juliana comentou, ela adorou a festa, muito obrigada, amor. A Amanda estava no banco de trás, no celular. Não disse nada. Eu olhei pelo retrovisor. Ela estava sorrindo para a tela, digitando, completamente alheia. Cheguei em casa, descarreguei as coisas, guardei. Fui tomar banho. Debaixo do chuveiro, com a água quente caindo, eu me perguntei pela primeira vez, o que eu tô fazendo? Por que eu tô me esforçando tanto por alguém que não reconhece o esforço? Não tinha resposta. Sequei, vesti o pijama, deitei. A Juliana já dormia. A Amanda estava no quarto, provavelmente ainda no celular. E eu fiquei olhando pro teto, tentando entender onde eu tinha errado. Mas eu não tinha errado. Eu tinha apenas dado demais para quem valorizava de menos. E isso ia ficar ainda mais claro nos anos seguintes. A pandemia chegou em 2020 e mudou tudo. A Amanda teve aulas remotas. A Juliana começou a trabalhar de casa. Eu continuei trabalhando normalmente porque meu serviço era considerado essencial. Continuei atendendo clientes, instalando ar-condicionado, consertando geladeira. Saía de casa de manhã, voltava à noite, a casa estava sempre cheia. Juliana no computador, reuniões online, Amanda nas aulas virtuais. Eu chegava cansado, sujo de graxa, suor. Tomava banho, jantava, ia dormir. Nenhuma das duas perguntava como tinha sido meu dia. Se eu tinha passado por algum risco. Se eu estava bem. Nada. Eu era o provedor. Minha função era sair, trabalhar, trazer dinheiro. Pronto. Em 2021 as coisas melhoraram um pouco. Vacina chegou, restrições diminuíram, vida começou a voltar ao normal. A Amanda voltou para a faculdade presencial. Começou a sair mais, a ter vida social de novo. Arrumou um estágio numa agência pequena de publicidade. Ganhava R$800 por mês. Pouco, mas era o começo. Eu fiquei feliz por ela, mas ela não compartilhava nada comigo. Não contava como era o trabalho, o que ela fazia, se estava gostando. Eu perguntava. Ela respondia curto. Tá bom, tô aprendendo. E mudava de assunto ou saía da sala. Teve um dia, outubro de 2021, que eu cheguei em casa mais cedo, 14h. Tinha terminado um serviço rápido e não tinha mais chamado agendado. Entrei em casa e ouvi vozes na sala. A Amanda estava com 2 amigas, conversando, rindo. Entrei. Oi meninas, tudo bem? Silêncio. As 3 me olharam. A Amanda tinha uma expressão que eu nunca vou esquecer. Mistura de irritação e vergonha. Ela se levantou. Raf, a gente tá conversando. Você pode ir para a cozinha ou pro quarto? Foi como um tapa. Na frente das amigas dela, eu era um inconveniente. Fiquei parado. As amigas olhavam pro chão, claramente desconfortáveis. Eu podia ter confrontado ali mesmo. Podia ter dito, Amanda, essa é minha casa. Eu não vou sair da sala porque você tá com vergonha de mim. Mas não disse. Apenas acenei e fui para a cozinha. Fiquei lá, mexendo no celular,
fingindo que estava ocupado, enquanto ouvia elas rirem na sala. Quando as amigas foram embora, a Amanda passou pela cozinha sem olhar para mim, sem pedir desculpas, sem explicar, apenas passou. À noite, quando a Juliana chegou do trabalho, eu contei. Ela ouviu, suspirou. Rafa, a Amanda tá numa fase complicada. Ela tá se afirmando, tentando encontrar a identidade dela. Você lembra como você era na idade dela? Eu lembrava. E eu nunca tinha tratado ninguém que cuidava de mim com desrespeito. Mas Juliana, ela me mandou sair da sala, da minha própria sala. A Juliana colocou a mão no meu braço. Eu sei, amor, eu vou conversar com ela, mas por favor, não leva tão a sério. É fase. Fase. Tudo era fase. E eu continuava engolindo. Em 2022, a Amanda começou a fazer um curso complementar de Motion Design, R$ 1.200 por mês, 6 meses de duração. Ela veio me pedir. Rafa, eu preciso fazer esse curso, vai me diferenciar no mercado. Você pode pagar? Eu poderia ter dito não. Poderia ter dito, Amanda, você trabalha. Você pode parcelar no seu cartão. Mas eu não disse. Disse sim. Paguei os 6 meses à vista, R$ 7.200. Ela agradeceu. Um obrigada rápido, seco, e foi pro quarto. A Juliana também começou a fazer exigências maiores. Queria trocar o carro. O dela era 2015, estava bom ainda, mas ela queria um mais novo. Rafa, vamos dar uma entrada num carro melhor? O meu já tá velho. Velho com 7 anos, bem conservado, revisado em dia. Mas ela queria novo. Fizemos as contas. Para dar entrada num seminovo decente, precisaríamos de 25 mil. Eu tinha 15 mil guardado. Ela tinha 5. Pegamos empréstimo de 5 mil. Compramos um Onix 2020. Ela ficou feliz. Postou foto nas redes sociais. Carro novo, coração, emoji de carro. Nenhuma menção a mim, nenhuma foto comigo, só ela e o carro. Eu comecei a perceber um padrão. Eu dava, elas recebiam. Eu me esforçava, elas usufruíam. Eu planejava, elas aproveitavam. E em nenhum momento havia reciprocidade. Nenhum momento de, Rafa, o que você precisa? Como a gente pode te retribuir? O que a gente pode fazer por você? Nada. Eu era a fonte, inesgotável, disponível, silenciosa. No meio de 2023, a Amanda se formou. Cerimônia de colação de grau em julho. Comprei roupa nova para ir. Terno que eu não usava há anos, mandei ajustar no alfaiate. Estava animado, ansioso. Ia ver a menina que eu ajudei a criar receber o diploma, sentar na plateia e sentir orgulho. A cerimônia foi linda. A Amanda estava radiante com a beca, o capelo. Quando chamaram o nome dela, eu me levantei e bati palma, assoviei. Ela subiu no palco, recebeu o diploma, posou para a foto oficial. Quando voltou para o lugar, ela estava sorrindo, olhos brilhando. Eu tentei chamar a atenção dela, acenar. Ela não olhou. Estava procurando alguém na plateia. Achei que fosse a mãe, mas era um rapaz. Um cara alto, cabelo gel, roupa social cara. Ele acenou de volta. Ela sorriu ainda mais. Depois da cerimônia, na saída, a Amanda veio com o rapaz. Apresentou para Juliana. Mãe, esse é o Tiago. A gente tá ficando. Tiago cumprimentou a Juliana com 2 beijos. Sorriso charmoso. Juliana adorou. Oi, Tiago. Prazer. A Amanda já tinha comentado de você. Mentira. Ela nunca tinha comentado comigo. Tiago olhou para mim, estendeu a mão. Aperto fraco, olhar de avaliação. E você é? Antes que eu respondesse, a Amanda disse: Esse é o Rafa, marido da minha mãe. Marido da minha mãe. Não meu padrasto, não quem me criou. Marido da minha mãe. Ah, prazer, Tiago disse, já desinteressado. E virou para Amanda. Vamos, meu pai reservou mesa num restaurante para comemorar. Eles foram. Juliana também foi convidada. Eu não. Rafa, é coisa rápida, só um almoço. Você não se importa, né? Eu me importava. Muito, mas disse que não. Fui para casa sozinho. Tirei o terno, guardei. Esquentei marmita. Almocei vendo TV. Algumas horas depois, Juliana mandou foto no grupo da família. Ela, a Amanda e o Tiago no restaurante. Taças de vinho, sorrisos. Legenda. Comemorando a formatura da minha filha. Eu não respondi. Tiago começou a aparecer mais. Vinha buscar a Amanda de carro. BMW preta, modelo recente. Buzinava na frente de casa. Nunca descia. Nunca entrava para cumprimentar. A Amanda saía correndo, entrava no carro. Iam embora. Eu via da janela.
Uma vez, a primeira vez que ele veio, desci para me apresentar. Era educação básica. Ele estava no carro, mexendo no celular. Bati na janela. Ele abaixou o vidro. Oi, Tiago. Eu sou o Rafael, marido da Juliana, mãe da Amanda. Ele olhou para mim como quem olha vendedor de enciclopédia na porta. Ah, sim. Prazer. Olhou para o relógio. A Amanda já vem? Já tá descendo, eu disse. Silêncio constrangedor. A Amanda apareceu, entrou no carro. Oi, amor, ela disse para ele. Nem olhou para mim. Eles foram embora. Fiquei na calçada sentindo algo estranho, uma mistura de raiva e tristeza. À noite comentei com a Juliana. Ele podia ter educação de entrar e cumprimentar. Ela revirou os olhos. Rafa, você é muito chato. O menino é jovem, tem pressa. Não precisa ficar criando caso. Criar caso. Eu queria educação básica e estava criando caso. Nos meses seguintes, percebi que a Amanda estava mudando. Roupa mais cara, maquiagem mais elaborada. Falava de lugares que ela frequentava com o Tiago. Restaurantes sofisticados, bares em bairros nobres, baladas com entrada cara. Como ela pagava? Com os R$ 800 do estágio. Impossível. Então, ou o Tiago pagava tudo, ou ela estava gastando o dinheiro que eu dava para ajudar nas despesas pessoais dela. Provavelmente os dois. Um dia, final de novembro de 2023, a Amanda chegou em casa com sacolas de loja cara. Roupa, sapato, bolsa, devia ter uns R$ 2.000 ali. Comentei. Nossa, comprou bastante coisa. Ela passou por mim sem parar. O Tiago me deu de presente. Generoso, eu disse. Ela parou, olhou para mim. Ele é generoso e tem condição. Subiu pro quarto. Deixou a frase no ar. Ele tem condição. E eu não tinha. Eu que paguei cada centavo da vida dela durante anos, mas eu não tinha condição. Aí chegou dezembro. A irmã da Juliana, Patrícia, ligou convidando para passar o Natal em Florianópolis. A família toda ia estar lá. Tios, primos, avós. Jantar grande, confraternização. Juliana aceitou na hora. Começou a fazer planos. Comprou passagem de ônibus para ela e para Amanda. Só para elas duas. Quando perguntei, ela disse: Ah, amor, achei melhor só nós duas irmos. É muita gente, vai ficar apertado. Você ia ficar desconfortável. Desconfortável. Eu era marido dela, família, mas ia ficar desconfortável. Insisti. Juliana, eu quero ir, faz parte da família. Ela hesitou. Disse que ia falar com a Patrícia. Dias depois voltou com a resposta. A Patrícia disse que a casa tá lotada mesmo, mas que ano que vem a gente programa melhor. Mentira. Eu sabia que era mentira, mas não forcei. Apenas disse ok. E então chegou aquela noite, véspera de Natal. 8h30 da noite. A conversa na cozinha. A frase que mudou tudo. Você aparecendo lá pode meio que manchar a imagem dela. Manchar a imagem. Eu. O homem que reformou a casa. Que pagou escola, curso, faculdade. Que estava presente em cada momento. Manchava a imagem. Naquela noite, depois que a Juliana saiu da cozinha e foi dormir, eu fiquei sozinho na sala. Luzes apagadas. Só a claridade da rua entrando pela janela. Repassei tudo. 12 anos. Cada momento. Cada investimento. Cada sacrifício. E para quê? Para ouvir que eu manchava. Porque eu não era do batel. Porque eu não dirigia BMW. Porque eu trabalhava com as mãos. Naquele momento, algo quebrou dentro de mim. Não foi raiva. Foi clareza. Eu finalmente entendi que não importava o quanto eu desse. Nunca seria o suficiente. Porque o problema não era eu dar pouco. Era elas não valorizarem. E pessoas que não valorizam nunca vão mudar. A única mudança possível era eu sair. Então eu decidi. Ali naquela sala escura, no silêncio da noite de 23 de dezembro, eu decidi que ia parar. Parar de pagar. Parar de consertar. Parar de estar disponível. Parar de ser o homem invisível que sustentava a estrutura. Ia fazer isso do jeito mais silencioso possível. Sem drama, sem grito, sem confronto. Apenas ia me retirar. E deixar o peso que eu carregava cair sobre quem sempre se apoiou nele. No dia 24, acordei cedo. Elas ainda dormiam. Preparei café, arrumei as malas delas, coloquei no carro da Juliana. Quando elas acordaram, tudo estava pronto. A Juliana ficou surpresa. Nossa, o amor. Obrigada. Tomaram café rápido. A Amanda nem falou comigo. Às 9 da manhã, elas saíram. A Juliana me deu um beijo rápido. A gente volta dia 26. Qualquer coisa liga. E foram.
Fiquei parado na varanda até o carro sumir. O dia estava bonito, sol forte, céu azul. Entrei em casa. O silêncio era ensurdecedor. Fui pro quarto. Abri o armário. Peguei minha pasta de documentos, certidão de casamento, escritura da casa, notas fiscais de todas as reformas que eu tinha feito, comprovantes de pagamento de escola, curso, faculdade. Tudo. 12 anos de provas. Fotografei cada documento. Salvei tudo em pastas organizadas na nuvem. Separei por ano, por categoria. Reforma, educação, despesas médicas, viagens, presentes. Tudo documentado. Terminei por volta do meio-dia. Liguei para o meu advogado, o Dr. Henrique. Velho amigo dos tempos de escola. Atendeu. Rafa, Feliz Natal, cara. Tudo bem? Tudo, Henrique. Desculpa ligar hoje, mas preciso falar com você. Ele percebeu o tom sério. Fala. Contei. Resumido. Casamento de 12 anos. Investimento financeiro e emocional massivo. Desrespeito crescente. Humilhação final. Decisão de divórcio. Ele ouviu calado. No final, disse: Rafa, você tem direito a 50% de tudo que foi adquirido ou valorizado durante o casamento. A casa foi reformada com seu dinheiro? Você pode provar? Posso, tenho nota de tudo. Então você tem direito à metade do valor atual da casa. E se você quiser acelerar o processo, eu consigo protocolar semana que vem. Mas pensa bem, divórcio é passo sério. Eu já pensei, eu disse. Eu quero. Então prepara tudo, me manda os documentos digitalizados. E ano novo a gente protocola. Agradeci. Desliguei. Passei o resto do Natal organizando. Transferi minhas economias para uma conta individual. R$38 mil. Tudo que eu tinha guardado. Criei login e senha novos. Segurança máxima. A Juliana não tinha acesso. Bom, fiz cópias físicas dos documentos principais. Guardei numa pasta que levei para o escritório de um amigo. Backup de backup. À noite, esquentei a lasanha. Sentei no sofá. Tentei assistir um filme. Não consegui prestar atenção. Peguei o celular. Juliana tinha postado foto no Instagram. Ela, a Amanda, a Patrícia, o marido da Patrícia, todos na mesa de Natal. Sorrisos. Taças erguidas. Legenda: Feliz Natal com quem amo. 53 curtidas. Comentários: lindos. Família abençoada. Eu não estava na foto, eu não era quem ela amava. Bloqueei o celular. Terminei a lasanha. Lavei o prato. Fui dormir. Deitei na cama que eu dividia com a Juliana havia 12 anos. Mas naquela noite, pela primeira vez, não senti falta dela. Senti alívio. No dia 25, passei o dia lendo. Livro que eu tinha comprado faz meses e não tinha tido tempo de ler. O Poder do Hábito. Irônico, eu tinha o hábito de dar. Precisava quebrar esse hábito. Li o dia todo. Parei só para almoçar. Fiz um miojo. Simples, rápido. Voltei pro livro. Ninguém me ligou. Ninguém mandou mensagem perguntando como eu estava. Normal. Eu não esperava. No dia 26, fim de tarde, elas voltaram. Ouvi o carro estacionar. A porta abrindo. Vozes animadas. Entraram carregadas de sacolas. Presentes que ganharam da família. A Juliana me viu no sofá. Veio, me deu beijo na testa. E aí, amor? Como foi seu Natal? Tom de pena forçada. Como se falar com um cachorro que ficou sozinho. Tranquilo, eu disse. Comi lasanha, li, dormi. Ela fez biquinho. Ah, coitado. Mas foi melhor assim, né? Você ia ficar perdido lá no meio daquela loucura toda. Perdido. Sim. Melhor ficar em casa sozinho no Natal do que ir com a família. Claro. A Amanda passou direto por mim. Foi pro quarto. Nem oi, nem. E aí, como você passou o Natal? Nada. Juliana começou a desembalar as coisas, contando histórias da viagem. Quanto fulano comeu, quanto cicrano bebeu. A piada que Beltrano contou. Eu ouvi tudo em silêncio, acenando, sorrindo quando esperado, representando o papel de marido interessado. Mas por dentro, eu já tinha saído. Emocionalmente, eu já tinha ido embora. Só faltava o corpo seguir. Nos dias seguintes, agi absolutamente normal. Acordava, trabalhava, voltava, jantava com elas, assistia TV, dormia. Nenhuma mudança aparente. Mas nos bastidores, eu executava o plano. Transferências finalizadas, documentos copiados, advogado instruído, tudo pronto, só esperando o momento certo. No dia 3 de janeiro de 2024, a Amanda veio falar comigo. Ela estava na sala, eu passando para ir pro quarto. Rafa, você tem 1 minuto? Parei.
surpreso. Ela raramente iniciava a conversa. Tenho. Fala. Ela sentou no sofá. Eu sentei na poltrona, mantendo distância. Ela mexeu no celular. Mostrou uma imagem. Folder de curso de pós-graduação. MBA em Marketing Digital. Eu quero fazer esse curso. Começa em fevereiro. Vai me ajudar muito na carreira. Olhei. R$16.000. Parcelado em 12 vezes, R$1.333 por mês. Legal, eu disse. Ela esperou. Eu não disse mais nada. Ela continuou. É caro. Eu não consigo pagar sozinha. Você pode me ajudar? Momento decisivo. Eu podia dizer sim, como sempre disse. Podia pagar, como sempre paguei. Mas eu não ia. Não posso, eu disse. Ela piscou. Como assim? Não posso. Tô com as contas apertadas. Mentira descarada. Mas necessária. Ela ficou vermelha. Mas Rafa, você sempre me ajudou. Sempre. Sempre ajudei. Mas agora não posso. Ela levantou. Sério? Logo agora que é importante? É importante, Amanda. Por isso você deveria ter guardado dinheiro. Ou pedir pro Tiago ajudar. Ou parcelar no seu cartão. Ela ficou boquiaberta. Nunca tinha ouvido não de mim. Você tá de brincadeira. Não tô. Ela saiu bufando. Bateu a porta do quarto. Minutos depois, a Juliana chegou. Vinha do trabalho. A Amanda deve ter ligado para ela. Juliana entrou séria. Rafa, que história é essa de não ajudar a Amanda? Eu estava deitado na cama, lendo. Nem levantei os olhos. Ela quer fazer um MBA de 16 mil. Eu não vou pagar. Mas você sempre pagou os cursos dela. Sempre paguei. Não vou mais. Juliana sentou na beirada da cama. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Olhei para ela. Pensei em contar. Em jogar na cara dela a humilhação do Natal. Mas não. Ia guardar para a hora certa. Juliana, a Amanda trabalha. Ganha salário. Pode parcelar. Não preciso de mim. Mas ela ganha pouco. Problema dela. Juliana ficou chocada. Você tá estranho. Tô realista. Ela saiu emburrada. Nos dias seguintes, a temperatura em casa caiu. A Amanda não falava comigo. A Juliana falava, mais seco, frio. Eu não liguei. Continuei minha rotina. Trabalhava, voltava, jantava, dormia. Mas agora eu dividia as despesas da casa rigorosamente. Conta de luz chegou. R$400. Juliana, sua metade são 200. Ela ficou pasma. Você nunca cobrou isso. Agora cobro. A gente é casado. Despesas são divididas. Água, gás, internet, IPTU, mercado, tudo 50%. Ela reclamou. Disse que não tinha como pagar tudo. Então ajusta o padrão de vida. Eu disse. A Amanda também sentiu. Ela costumava pedir dinheiro para sair. 50, R$100. Eu sempre dava. Agora não dava mais. Não tenho, eu dizia. Ela ficava irritada. Saía menos. O Tiago continuava buscando ela, mas ela não tinha grana para acompanhar o ritmo dele. Restaurante caro, bebida importada, entrada de balada VIP. Tudo isso custava. E ela não conseguia mais bancar. Percebi que o Tiago começou a esfriar. Antes ele buscava ela 3, 4 vezes por semana. Agora era uma vez, quando muito. Ela checava o celular ansiosamente, mandava mensagem. Ele demorava horas para responder. Eu via a frustração no rosto dela. E uma parte de mim, pequena mas presente, sentia satisfação. Em fevereiro, a Amanda entrou em colapso. Chegou em casa chorando. Subiu para o quarto, bateu a porta. Juliana foi atrás. Ficaram lá dentro conversando baixo. Depois Juliana desceu. Olhos vermelhos. A Amanda terminou com o Tiago, ou ele terminou com ela. Tá arrasada. Que pena, eu disse. Sem emoção. Juliana me olhou com raiva. Você não vai conversar com ela? Dar um apoio? Pra quê? Porque ela é sua filha. Ela é filha de quem te criou. Eu sou só o Rafa, marido da mãe dela. Lembra? Juliana ficou sem palavras. Mais tarde bati no quarto da Amanda. Posso entrar? Silêncio. Entrei mesmo assim. Ela estava deitada, olhos inchados. Sentei na beirada da cama. Quer conversar? Ela me olhou com raiva. Você não entende nada, Rafa. Então me explica. Ela sentou, respirou fundo. O Tiago. A família dele é tradicional, rico, importante. Eu nunca ia ser aceita. Filha de professora, criada por você. Por mim? Como se fosse desgraça. E o que eu tenho a ver com isso? Você é técnico de refrigeração, Rafa.
O pai dele é dono de construtora. A mãe dele é médica. Eles não iam aceitar ele com alguém como eu. E muito menos se soubessem que meu padrasto conserta a geladeira. Pronto. Tava dito. Eu era a vergonha, o obstáculo, o mancha-imagem. Levantei. Entendi. Bom saber como você se sente. Saí. Fechei a porta. Fui para a sala. Sentei. Respirei. E finalizei mentalmente a decisão que já estava tomada. No dia seguinte, liguei pro Henrique. Protocola o divórcio. Agora. Tem certeza? Absoluta. Então vou precisar que você venha aqui assinar uns documentos. Fui. Assinei. Ele protocolou na segunda-feira, 5 de março de 2024. A citação chegou para Juliana no dia 15 de março. Ela trabalhava de casa naquele dia. O oficial de justiça tocou a campainha. Ela atendeu, assinou o recebimento, abriu o envelope. Ficou pálida. Quando eu cheguei em casa à noite, ela estava na sala, segurando os papéis. Rafa, que brincadeira é essa? Larguei a mochila. Não é brincadeira. Eu quero o divórcio. Ela soltou uma risada nervosa. Para. A gente pode conversar. Não tenho o que conversar. Eu já decidi. Ela começou a chorar. Mas por quê? O que eu fiz? Olhei nos olhos dela. Você me deixou sozinho no Natal porque eu manchava a imagem da sua filha. Você me tratou como empregado durante 12 anos. E eu cansei. Ela soluçou. Eu sei que eu errei. Mas a gente pode consertar. Por favor. Balancei a cabeça. Não pode. Acabou. Subi pro quarto. Peguei minha mala que eu tinha preparado dias antes. Desci. Ela estava no mesmo lugar, chorando. Passei por ela. Saí de casa. Fui para um hotel. Fiquei lá uma semana enquanto procurava apartamento para alugar. Achei um lugar simples. Um quarto, sala, cozinha americana, banheiro. R$ 600 por mês. Centro da cidade. Perfeito. Aluguei. Mudei. A Amanda tentou falar comigo. Ligou chorando. Rafa, você não pode fazer isso. Minha mãe tá destruída. E você tem que voltar. Tem que consertar isso. Não tenho que nada, Amanda. Eu sei que eu fui ruim com você. Eu sei. Mas eu posso mudar. A gente pode mudar. Não, não pode. Porque mudança real vem de dentro. E vocês não querem mudar. Vocês querem que eu volte a bancar tudo calado. Não é verdade. É sim. Mas não importa mais. Eu saí. E não volto. Desliguei. O processo de divórcio foi surpreendentemente rápido. Henrique era bom. E eu tinha provas de tudo. A casa foi avaliada. Quando compramos, em 2011, valia 120 mil. Depois da reforma que eu fiz, valorizou. Avaliação atual, 360 mil. Metade era meu, 180 mil. A Juliana não tinha dinheiro para me pagar. Teve que vender a casa. Demorou 3 meses para achar comprador. Vendeu por 350 mil. Descontando impostos e taxas, sobrou 330 mil. Metade para cada, 165 mil cada. A Juliana e a Amanda tiveram que se mudar. Apartamento pequeno, 2 quartos, bairro afastado, Pinheirinho. Aluguel R$ 900. A Juliana pegou empréstimo para pagar móveis básicos. Voltou a viver no limite financeiro, como vivia antes de me conhecer. A Amanda teve que trancar o MBA que tanto queria. Voltou a morar com a mãe, sem dinheiro para sair, sem namorado rico, sem nada. Eu, com meus 165 mil, mais os 38 que tinha guardado, tinha 203 mil reais. Investi. Renda fixa, baixo risco, rendia uns 2 mil por mês. Somado com os 4.500 que eu ganhava trabalhando, eu tinha 6.500 de renda mensal. Vivia com 2 mil, guardava o resto. Vida tranquila. Simples. Minha. Nos meses seguintes, cruzei com a Juliana algumas vezes. Supermercado, rua, posto de gasolina. Ela sempre desviava o olhar. Fingia não ver, mas eu via. Via o cansaço no rosto, via o peso de ter que sustentar tudo sozinha. E não senti pena, senti justiça. A Amanda me viu uma vez no shopping. Tava com uma amiga. Parou, ficou olhando. A amiga puxou ela, mas ela continuou olhando. Nossos olhos se encontraram. Ela abriu a boca. Quase veio falar. Quase. Mas não veio. Abaixou a cabeça e seguiu. Eu segui também. Comprei minha roupa nova, comi um hambúrguer, fui embora. Uma noite, já era setembro de 2024, 6 meses depois do divórcio, eu tava num bar perto de casa. Música ao vivo, cerveja gelada, clima bom. Meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Alô? Voz baixa, chorosa. Rafa, sou eu.
Amanda. Fiquei em silêncio. Ela continuou. Você pode conversar? Bebi um gole de cerveja. Oi, Amanda. Pode falar. Ela soluçou. Eu queria te pedir desculpas. Por tudo. Você nunca mereceu ser tratado daquele jeito. Eu fui horrível. Minha mãe foi horrível. Silêncio. Deixei ela continuar. Eu só percebi agora que você não tá mais aqui, o quanto você fazia, o quanto você era presente, e a gente te tratava como invisível. Respirei. Amanda, eu aceito suas desculpas, mas não muda nada. Ela chorou mais. Eu sei, eu só queria que você soubesse, que eu sei que eu errei, e que eu sinto muito. Eu sei que você sente, eu disse. Mas sentir não é suficiente. Você tinha que ter sentido quando eu tava aí. Não agora que eu saí. Eu sei, eu fui burra. Foi, mas vida é assim. A gente aprende com as burradas. Ela ficou quieta. Depois perguntou. Você é feliz agora? Pensei. Sou. Muito mais do que era. Eu fico feliz por você. De verdade. Obrigado. Silêncio longo. Depois ela disse. Eu vou desligar. Só queria falar isso. Desculpa por tudo. Tudo bem, Amanda. Cuida da sua mãe. Eu cuido. Tchau, Rafa. Tchau. Desliguei. Hoje estou bem. De verdade. Não é discurso. É realidade. Acordo quando quero. Como o que quero. Assisto o que quero. Saio quando quero. Não presto contas. Não gerencio expectativa. Não carrego peso emocional alheio. Sou livre. Retomei hobbies antigos. Comecei a pescar aos finais de semana. Coisa que eu sempre quis fazer, mas nunca tinha tempo. Acordo às 5 da manhã no sábado, pego minha vara, vou pro rio, fico lá até meio-dia. Pesquei 4 carpas mês passado, fritei, comi. Delicioso. Não é sobre o peixe, é sobre o silêncio, a paz. O tempo para pensar sem ninguém interrompendo. Fiz amizades novas, pessoal do condomínio onde moro, churrasquinho de domingo, cerveja, carne, conversa boa. Gente simples, gente honesta, gente que me trata com respeito. Não porque eu pago alguma coisa, mas porque eles genuinamente gostam de mim. Teve uma situação engraçada há uns 2 meses. Tava pescando como sempre faço aos sábados. Um senhor sentou do meu lado. Devia ter uns 65 anos. Boné velho, roupa simples, cara de quem já viveu. A gente ficou em silêncio uns 30 minutos, cada um na sua. Aí ele perguntou, pesca sempre aqui? Sim, eu disse. Comecei faz uns meses, bom lugar. Ele acenou. É sim, venho aqui faz 20 anos, bom para limpar a cabeça. Exato, eu disse. Vim limpar a minha. Ele riu baixo. Problema de mulher? Pensei. Problema de respeito. Ele ficou sério. Olhou pro rio. Entendo, eu sei bem como é. Silêncio. Depois ele continuou. Passei 32 anos num casamento. Fui provedor, arrumador, resolvedor. Dei tudo. Recebi nada. Quando pedi divórcio, minha ex me chamou de egoísta. Disse que eu estava abandonando a família. Família que me tratava como empregado. Cuspiu na água. Saí faz 10 anos. Melhor decisão que já tomei. Olhei para ele. Como é agora? Ele sorriu. Tranquilo. Pesco. Viajo. Tenho meus amigos. Durmo bem. Ninguém cobrando. Ninguém humilhando. Só eu. É tudo que eu quero. Eu disse. Ele bateu no meu ombro. Você já tem, rapaz. Só não deixa ninguém te convencer a voltar atrás. Não volto. Ótimo. Ele ficou mais meia hora. Depois juntou as coisas, se despediu e foi embora. Nunca mais vi. Mas lembro dele toda vez que venho pescar. A Juliana tentou contato várias vezes. Ligações que eu não atendo, mensagens que eu não respondo. Uma vez ela mandou. Precisamos resolver a situação do apartamento antigo. Tem umas coisas suas ainda aqui. Respondi. Pode jogar fora. Ela. Tem certeza? Eu. Total. E foi isso. Não queria nada daquela casa. Nada daquela vida. Outra vez ela mandou. A Amanda tá passando por dificuldades financeiras. Você não pode ajudar? Li. Apaguei. Não respondi. Não era mais minha responsabilidade. Uma das últimas mensagens dela, há umas 3 semanas, dizia: Eu sei que eu errei com você. Mas você não acha que tá exagerando? A gente tinha uma família. Dessa vez respondi. Juliana, a gente nunca teve uma família. A gente tinha um acordo. Você e a Amanda recebiam. Eu dava. Acordo acabou.
Cada um segue sua vida. Ela leu. Não respondeu mais. Meus amigos perguntam se penso em me relacionar de novo, conhecer alguém, talvez casar novamente. Eu digo que não penso nisso agora. E não penso mesmo. Tô gostando de ficar sozinho, de me descobrir de novo, de viver sem ter que agradar ninguém. Talvez um dia eu conheça alguém. Alguém que me veja de verdade, que valorize, que respeite, ou talvez não. E tá tudo bem também. Eu não preciso de ninguém para ser feliz. Eu aprendi que felicidade não depende de validação externa. Depende de paz interna. E eu tenho paz. Outro dia estava organizando uns papéis velhos que ainda tinha guardado. Achei uma foto, Natal de 2016. Eu, Juliana e Amanda na frente da árvore, todos sorrindo. A Amanda com o braço em volta de mim. Lembro desse dia. Eu tinha montado a árvore, feito a ceia inteira, comprado presentes. Tinha sido um dia bom. Olhei para a foto alguns minutos. Não senti saudade. Senti pena. Pena do homem naquela foto que achava que esforço gerava reconhecimento, que amor gerava amor. Rasguei a foto. Joguei no lixo. Não preciso de lembrança de quem eu era. Sei quem eu sou agora. Tem um espelho na entrada do meu apartamento. Pequeno, simples. Todo dia, quando saio para trabalhar, passo por ele. E todo dia me olho. Vejo um homem de 48 anos, alguns fios brancos, rugas de expressão, olheiras de quem trabalha pesado, mas vejo também algo que não via antes: dignidade, paz, contentamento. Esse homem no espelho não é invisível, não é capacho, não é ATM ambulante. É um homem que sabe seu valor e que não aceita menos do que merece. Trabalho que eu faço é honesto, técnico em refrigeração, conserto ar-condicionado, geladeira, freezer. 22 anos de experiência. Sou bom no que faço, ganho bem. Não é fortuna, mas é digno. E eu tenho orgulho, porque trabalho com as mãos não é menos nobre que trabalho com a mente. Todo trabalho honesto é nobre, e se alguém olha de cima para mim por causa da minha profissão, problema é deles, não meu. Semana passada atendi uma cliente nova. Senhora de uns 50 anos, classe média alta, apartamento bem decorado. Ar-condicionado tinha pifado. Fui lá, diagnostiquei, consertei. Ela ficou o tempo todo conversando comigo enquanto eu trabalhava. Perguntou se eu era casado. Disse que era divorciado. Ela: "Ah, que pena. Tem filhos?" Eu: "Não, minha ex tinha uma filha. Eu ajudei a criar." Ela ficou quieta por um momento. Depois: "Deve ser complicado, criar filho de outra pessoa." Parei de trabalhar. Olhei para ela. É complicado quando a pessoa não quer ser criada por você. Quando te trata como estranho. Quando te usa. Ela acenou. Entendeu. Não disse mais nada. Terminei o serviço. Ela pagou. Agradeceu. Quando eu ia saindo, ela disse: "Você fez a coisa certa. Saindo, nem todo mundo tem coragem." Sorri. "Obrigado." E saí. Hoje, tô sentado aqui na varanda do meu apartamento. 11 da noite. Céu estrelado. Raro em Curitiba por causa da poluição luminosa. Mas hoje dá para ver algumas estrelas. Tem uma cerveja gelada na minha mão. Tem silêncio ao meu redor. Amanhã é sábado. Vou acordar cedo, pescar, voltar, almoçar, dormir uma soneca. De tarde tem churrasco na casa do meu amigo Carlos. Domingo vou ficar em casa, assistir futebol, ler. Vida simples, vida boa, vida minha. E sabe o que é mais engraçado? Eu sou infinitamente mais feliz agora, sozinho nesse apartamento pequeno, do que jamais fui naquela casa grande que eu reformei. Porque felicidade não mora em metro quadrado, mora em respeito, em dignidade, em reciprocidade. E eu não tinha nada disso lá. Aqui, sozinho, tenho tudo. Se você chegou até aqui, se essa história tocou você de alguma forma, deixa seu comentário. Conta se você já passou por algo parecido. Se já foi tratado como invisível, como descartável. E conta também se você teve coragem de sair. Porque coragem não é ficar apanhando esperando que vá melhorar. Coragem é olhar para a situação, reconhecer que tá ruim e sair. Mesmo com medo, mesmo sem saber o que vem depois. Sair. Porque qualquer coisa é melhor que viver sendo desrespeitado. E se você tá passando por isso agora, ouve o que eu vou te falar. Sai. Não espera reconhecimento. Não espera mudança. Não espera pedido de desculpa sincero. Sai. Em silêncio. Com dignidade. Pega seus documentos, tuas coisas, tua autoestima que ainda resta. E sai. Porque a vida é curta demais para você desperdiçar com gente que não te valoriza. E quando você sair, não precisa bater porta.
Não precisa gritar. Não precisa xingar. Só sai. E deixa o silêncio da tua ausência gritar por você. Porque vai gritar. Vai gritar alto. Mais alto que qualquer coisa que você poderia ter dito. Essa é minha história. História de um homem que deu demais para quem valorizava de menos. Que foi paciente até virar capacho. Que foi bom até virar bobo. Mas que um dia acordou. Olhou no espelho. E decidiu que merecia mais. E foi buscar. E achou. Não achou em outra pessoa. Achou em si mesmo. E hoje, ele está em paz. Finalmente, genuinamente, em paz.